Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para darmos prosseguimentos aos estudos da disciplina de Filosofia da Educação. Portanto, esta aula de hoje, como vocês já observaram, nós iremos trabalhar, refletir um pouco sobre a questão da racionalidade. Tanto a racionalidade técnica quanto a racionalidade comunicacional. Dentro desse aspecto da racionalidade, vamos observar como a prática docente é refletida a partir das racionalidades, tanto técnica quanto a racionalidade comunicativa. Prosseguindo com a nossa aula de hoje, podemos verificar que, para compreendermos a questão da racionalidade, faz-se necessário primeiro entender de onde vem este nome, de onde deriva essa questão da racionalidade. Para compreendermos a questão da racionalidade, temos que compreender um pouco acerca do racionalismo. Compreender sobre o racionalismo nos dá o suporte necessário para compreendermos a questão da racionalidade. Portanto, vamos verificar o que é colocado e o que temos sobre o racionalismo. Acompanhem comigo no texto sobre o racionalismo. É uma corrente filosófica centrada no pensamento liberal e se ocupa em procurar, estabelecer e propor caminhos para se alcançar determinados fins. Então, a partir desta compreensão sucinta de racionalismo, nós teremos condições de compreender melhor a questão da racionalidade. O racionalismo, como já coloquei para vocês, é uma corrente filosófica que está ancorada nas ideias liberais ou no liberalismo. E quando se ancora no liberalismo, se ancora justamente em algo que é salutar para um processo de estruturação, reestruturação e de dinâmica da sociedade, onde as pessoas se tornam livres para fazer o que querem, essa proposta, mas, sobretudo, o Estado também é livre para implantar as políticas necessárias e as pessoas têm liberdade de ação. Dentro desse processo, é entendido no contexto do racionalismo liberal, até, inclusive, a questão da cidadania, né? E dentro desse contexto, nós encontramos, portanto, a questão da racionalidade, que é o tema da aula de hoje, racionalidade técnica e também a racionalidade comunicativa. Vamos observar, portanto, a teoria social de Habermas. A teoria social de Habermas, ela nos propõe, é uma teoria que ela está proposta a partir de sistemas e a partir de o mundo da vida. Ela está ancorada nesses dois aspectos e configura neste modelo de sistemas e mundo da vida. E o que nós podemos entender como sistemas? Que Habermas coloca como sendo o sistema, dentro da sua teoria, da teoria social. O sistema, ele é colocado para o autor como sendo esta parte que vem da cognição e que nos chama a atenção para a racionalidade. Em outras palavras, diremos que o sistema, ele está estruturado obedecendo aos critérios técnicos, às normas estabelecidas, que não podem ser mudadas. A própria utilização da palavra técnica já nos leva à compreensão de que algo técnico é algo que, como bem dizia, né, o Magre, é imexível, né, desde que até que apareçam novos elementos para se dar uma nova ressignificação
e, a partir daí, termos alterações dentro do paradigma. Ou seja, paradigma, você já sabe que é modelo, para determinados modelos. E aí o que nós vamos compreender nesta aula de hoje como o mundo da vida? Quando falamos acerca do mundo da vida, estamos falando das relações que são estabelecidas entre o homem e o homem, entre o sujeito e o sujeito. Quando nós falamos do sistema, nós estamos falando de uma relação estabelecida entre o sujeito, homem, e o objeto de análise, o objeto de estudo. Mas quando estamos falando do mundo da vida, nós estamos falando da produção cultural, nós estamos falando dos aspectos culturais que envolve a vida do ser humano. E dentro desse contexto do mundo da vida, estamos falando das relações que são estabelecidas entre o sujeito e os outros sujeitos. Daí, portanto, essa diferença dessa estrutura que é colocada por Habermas. É justamente que o sistema ele é a relação do sujeito com o objeto de análise, com o objeto de estudo, portanto, obedece a critérios mais rígidos, mais fechados, e dentro da questão do mundo da vida, nós temos aí a relação que se estabelece entre o sujeito entre o sujeito e o espaço, entre o sujeito e o meio ambiente, e dentro desse contexto se constitui e se constrói as relações pessoais e as relações interpessoais. Dentro deste mundo da vida, nós encontramos aí os aspectos da vida em sociedade, os aspectos da conquista da cidadania, os aspectos da convivência cultural, da prática cultural, enfim, tudo o que envolve a vida do ser humano em suas relações pessoais e interpessoais, de acordo com o meio em que a pessoa vive, no que poderíamos dizer que constitui essas relações, constituem as identidades individuais e a identidade coletiva de um determinado grupo social ou de um determinado município, de um determinado estado, ou até mesmo de uma aldeia que nós temos, de algumas comunidades ribeirinhas, é justamente a junção das identidades individuais que compõe e constitui a identidade coletiva do grupo. A partir desta compreensão, vamos trabalhar um pouco mais dentro dessa questão da teoria social de Habermas, o sistema, relacionalidade técnica, ou seja, racionalidade técnica. É justamente o que eu estava falando para vocês. Eu antecipei para vocês a fala sobre a racionalidade técnica. É quando eu direciono aos meus esforços, às minhas energias cognitiva e interpretativa para fazer uma análise cuidadosa e um estudo e uma produção a partir de uma concepção técnica. E a partir desta concepção e desta análise, eu trago dados técnicos, trago análises técnicas, trago um resultado que é baseado em ações técnicas. Daí nós temos as técnicas de pesquisas que nos proporcionam a oportunidade e nos direciona de acordo com metodologias que adotamos para termos determinados produtos no campo historiográfico, no campo da produção científica. Então, o sistema está baseado na racionalidade técnica, enquanto que o mundo da vida está baseado justamente na racionalidade comunicativa. É como o ser humano, como o homem, se comunica com os outros homens, com os outros seres e se comunica com o meio ambiente, se comunica com o espaço e comunica-se consigo mesmo. Porque muitas vezes nós temos
que é a partir da racionalidade do mundo da vida, observarmos o que podemos fazer que pode depois resultar em prejuízos a nós mesmos. Um exemplo, se eu estou passando em um lugar onde tem muito mato, uma vegetação que está extremamente seca, e eu tenho fogo, e eu vou e toco fogo ali. Eu tenho que observar que no momento o fogo vai proporcionar uma limpeza daquele espaço, mas contrapartida a isso, eu estou provocando. Agora é um crime mesmo, um crime ambiental, e este crime ambiental ele se torna crime porque através desta ação eu estou provocando problemas de saúde para as pessoas e provocando danos ao meio ambiente. Então, diante do conhecimento que temos acerca dessa temática, nós já nos policiamos e sabemos que se o mato está seco, mas eu não posso provocar uma queimada, porque isso resulta em crime ambiental e resulta em danos para a saúde humana. Diante disso, nós vamos prosseguindo para falar sobre os paradigmas da filosofia. E o que nós falamos e o que nós entendemos por paradigma? Nós já estudamos isso, já falamos sobre essa questão de paradigma em outras disciplinas que temos trabalhado com vocês. Mas quando nós falamos de paradigmas, estamos falando de modelo. Qual o modelo que é constituído e qual o modelo que absorve ou que a filosofia está ancorada. Então, os paradigmas da filosofia. Nós temos aí a filosofia da ciência, o que vamos entender como filosofia da ciência. Se estamos falando de filosofia da ciência, logo estamos falando de um sistema que nos leva à racionalidade mais técnica. Está centrado na relação sujeito-objeto. Justamente o que eu expliquei para vocês acerca do sistema que utiliza a racionalidade técnica. E temos a filosofia da linguagem, que reflete a forma sujeito-sujeito. É um reforço para vocês falando dos modelos ou dos paradigmas da filosofia, que a filosofia está ancorada dentro desses dois modelos. É a relação técnica e a relação comunicacional, onde nós podemos encontrar a relação sujeito e objeto, daí temos a racionalidade técnica, e a relação da linguagem, que é a relação comunicativa ou comunicacional, que é esta relação que se estabelece sujeito-sujeito. Prosseguindo, nós podemos encontrar aí o racionalismo técnico. O que temos a compreender dentro do contexto do racionalismo técnico? Por racionalismo técnico, nós podemos compreender que ele baseia-se no treinamento das habilidades. Assim, a racionalidade está vinculada às relações de poder e interesses e hábitos específicos. Ora, se o racionalismo técnico ele está baseado no treinamento das habilidades, logo, na formação docente, na ação docente, que nós estamos vendo a racionalidade, tanto técnica como comunicativa, como elementos que constituem as ações docente, do profissional docente, logo nós estamos vendo que o racionalismo técnico, ele baseia-se no treinamento das habilidades, ou seja, em capacitar as pessoas, que estas pessoas tenham determinadas habilidades a partir das competências, daí que nós falamos muito em habilidades e competência, a partir das competências que elas adquirem por meio do conhecimento que é advindo a partir dos estudos que são feitos. Daí nós podemos dizer, de acordo com o conteúdo que estou apresentando a vocês, que a racionalidade ela está vinculada às relações de poder também.
Até porque a formação docente ela está ancorada nas relações de poder, que é expresso por meio das políticas que se estabelecem. As políticas de formação profissional e as políticas do exercício da formação também. Por isso que nós temos aí que o racionalismo ele está relacionado e está vinculado às relações de poder e interesses e hábitos específicos, de acordo com a profissão, né? A racionalidade comunicativa, segundo Habermas, 2002, ela expressa-se na força unificadora do discurso orientado para o entendimento, que assegura aos falantes, participantes no ato de comunicação, de um mundo da vida intersubjetivamente partilhado. É nesta racionalidade comunicativa que nós, inclusive, vivenciamos e praticamos as questões da subjetividade e intersubjetividade. Daí, nós temos esta racionalidade comunicativa. E o trabalho docente, como vamos entender? É realizado e analisado a partir de ações estratégicas. Dentro desse contexto, nós temos o trabalho docente. Ele é realizado a partir de ações estratégicas, também pensado, analisado a partir de ações estratégicas, daí nós temos a racionalidade técnica dentro desse contexto. E também da racionalidade comunicacional. Pela comunicação que se estabelece sujeito-sujeito, nós temos aí, portanto, dentro do mundo do trabalho docente, presente tanto o sistema como o mundo da vida. Seguindo ainda o trabalho docente, nós temos que a ação pedagógica refere-se tanto à reprodução dos componentes simbólicos do mundo da vida, quanto ao mecanismo do sistema. Nós vivemos não vou dizer paradigma, mas vivemos essa situação onde a formação docente ela nos leva e nos proporciona a termos essas referências, tanto da racionalidade técnica, do aprender como fazer, do seguir os métodos fechado, mas também nos leva à compreensão das questões simbólicas que nos proporciona a clareza do relacionamento e da relação pessoal e interpessoal entre o sujeito e o sujeito, que já falei para vocês. E aí nós temos o trabalho docente. E Habermas, ele nos faz essa colocação que eu achei interessante trazer para vocês, que mediante engano e autoengano surgem as mencionadas formas mistas. E para o observador, muitas vezes, será difícil fazer uma descrição ou imputação correta. Então, pessoal, dessa forma, vimos na nossa aula de hoje a racionalidade técnica e a racionalidade comunicacional ou comunicativa na formação das ações docentes. Assim, terminamos a nossa aula, desejando a todos vocês bons estudos e uma excelente aprendizagem.